Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Você que faz parte do Kiss Eclético, nós estamos com uma série de mensagens poderosas para a tua vida. Homens e mulheres de Deus vão passar por aqui, trazendo mensagens que vão transformar a sua vida. Mensagens de cura, libertação, restauração, renovo, mensagens de direcionamento para a tua vida. Mas antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu quero pedir para você, vai lá no nosso canal, se inscreve lá, aciona o sininho, dá um like e ajuda o nosso canal aí a alcançar muitas vidas através da palavra de Deus. Amém, queridos? E hoje o vídeo está com este homem de Deus, pastor Antônio Filho de Andrade, tá? Que Deus possa edificar a tua vida. Deixa eu orar agora. Pai, usa essa mensagem neste momento para que cada pessoa que vai assistir essa mensagem possa ser transformada, edificada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tamo junto, curte o vídeo e que Deus fale no teu coração, em nome de Jesus. Vamos para o momento da palavra agora, deixa eu ajeitar aqui. Queremos falar hoje sobre o tema crendo no impossível. Eu quero convidar você a abrir um texto incomum da palavra. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Incomum não é só esse texto, incomum é o contexto, tá bom? Mas a gente vai entender em nome de Jesus, ele vai dar graça para a gente entender. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Você que entrou depois, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Olha aí, cada um de vocês, Quitéria, Salomé, Gardênia, Pastor Márcio, Nilzinha. Gente, amanhã tem o concílio da Nilzinha, 3h30 da tarde. Estejam aí orando por ela, tá? Amanhã é um dia muito especial na vida da Nilzinha, né? Dela e do Ivan, tá? Amanhã, 3h30 da tarde. O Alisson, graça e paz, o Alisson, olha aí, muita gente entrou depois. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Madison acabou de entrar, olha aí. É o Madison Charles, do Charles que ontem estava trazendo a palavra. Vamos iniciar a palavra agora, 6h25. Tema de hoje, crendo no impossível. Texto base, Jeremias 32, 27. E ele diz assim, ó, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu estou lendo na NVI, queridos, olha só. E diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Essa é a pergunta que Deus faz diante de toda a realidade que Jeremias estava vivenciando. Bom, tema de hoje, crendo no impossível. E nós vamos agora, não é? Primeiro, entender o contexto dessa palavra. Talvez você não saiba, mas Jeremias, um dos profetas maiores, ele teve um ministério, segundo os estudos, de mais de 40 anos de duração, o seu ministério. O ministério de Jeremias é marcado, né, por um momento em que o povo estava muito distante de Deus, que o povo não ouvia a voz de Deus. Um ministério onde ele pregou a uma terra seca, não é? Porque a mensagem dele acabou não sendo recebida por aquela gente, por aquele povo, que era o seu povo, que também era o povo de Deus. Jeremias se viu no reino do sul, né, em Judá, em Jerusalém, e Jeremias, ele presenciou o momento do cerco da Babilônia, de Nabucodonosor em Jerusalém ali, a queda de Jerusalém, a destruição dos muros, a destruição dos palácios, a destruição do templo, sabe? Ele presenciou todas essas coisas. Só que Jeremias, ele não foi levado para a Babilônia. Jeremias acabou ficando primeiro ali e depois foi levado para o Egito, tá? Então Jeremias, ele profetiza na segunda parte do seu ministério, não estando na Babilônia. Algumas vezes está em Israel ainda e outras ele já foi para o Egito. Mas é um ministério que você vai ver 3 fases nele. Jeremias, ele vive um momento muito difícil. Quando ele está escrevendo essa parte do capítulo 32, os estudos mostram que já havia se iniciado o cerco em Jerusalém. Aquele cerco que resultaria, não é, na destruição da cidade, na morte de muita gente, que seriam levados outros
escravos para a Babilônia. No meio desses escravos, lembre, foram Daniel, não é? Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como vários outros jovens e sábios daquele tempo foram levados para a Babilônia. Então, eram dias muito, muito, muito difíceis. E embora fossem dias muito difíceis, Deus chama Jeremias a realizar um ato profético que parecia coisa de louco. Por isso o tema da palavra hoje é crendo no impossível. Então eu quero que você venha comigo aqui, tá? Vou ler primeiro o versículo 24 desse capítulo. E ele diz assim, ó. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, era o povo da Babilônia, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste, Senhor, aconteceu, e tu mesmo estás vendo. Olha só, Jeremias, nesse capítulo, deixa claro que o cerco já havia iniciado, que já havia fome dentro de Jerusalém, que a espada já estava consumindo e ia consumir muito mais. Porque qualquer pessoa que tentava sair da cidade era morta imediatamente. Então, Jeremias estava dizendo, tudo isso eu falei porque o Senhor mandou eu falar e eu já estou vendo acontecer. E aí, quando você vai ver esse contexto tão sombrio, tão difícil, Deus manda Jeremias fazer algo que dependia de muita fé. Então, preste atenção. Mesmo assim, Deus decide provar o profeta. E Deus decide enviar uma mensagem de esperança para o povo. Como assim, pastor? Aquele juízo não estava vindo como julgamento de Deus? Estava. Mas ainda assim, Deus faz uma promessa, entrega uma palavra de esperança. Aonde é que você está vendo isso? Eu quero que você acompanhe comigo o verso 6 e o 9. Lá no começo. Aliás, 6 ao 9. Eu preciso ler, queridos, porque para a maioria de vocês essa passagem não é conhecida. Para a maioria de vocês, talvez você nunca soube dessa história, tá? E talvez até quem já leu o livro de Jeremias, talvez não lembre dessa história, porque não está no meio das histórias destacadas. Então diz assim, do verso 6 ao 9. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo, que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Queridos, olha só. Eram dias em que a cidade estava cercada, o povo já estava começando a morrer, a espada estava ali do lado, as coisas não valiam mais nada. Aquela cidade estava fadada à destruição. E mais, ninguém na terra sabia melhor do que Jeremias de que aquilo ia acontecer, de que o juízo de Deus ia chegar sobre Jerusalém, de que Deus estava permitindo que a Babilônia entrasse e dominasse Jerusalém, que Nabucodonosor matasse a muitos e levasse outros cativos. Deus já havia permitido por conta da taça da iniquidade, do pecado de Jerusalém e de todo Judá, que havia extrapolado todos os limites. Quando você lê o livro de Jeremias, você vai ver que aquele povo estava se dobrando diante de Deus estranhos, se prostituindo. É essa a palavra que Deus diz. E por conta disso, por conta desse pecado, dessa prostituição, eles chegaram até a queimar seus próprios filhos em altares a deuses estranhos. E em toda a nação havia altares a pagãos. Então aquilo havia entristecido muito o coração de Deus. E depois de anos e anos de muito alerta, Deus manda o juízo. E faz de Nabucodonosor o seu servo. Ele diz, Nabucodonosor, meu servo. Imagine, Nabucodonosor era um ímpio. Um homem que, sanguinário. Mesmo assim, Deus estava dizendo, eu estou permitindo vir juízo através da vida de Nabucodonosor para toda a minha nação, para todo o meu povo. Só que nesse momento todo, em que nada valia mais nada, irmão, deixa eu te fazer uma coisa. Numa guerra, hoje, quem queria agora comprar um terreno lá dentro de uma daquelas cidades bombardeadas da Ucrânia? Ninguém quer comprar, não vale nada nesse momento, porque está todo mundo fugindo de lá. Quem não fugiu está esperando um jeito para fugir, para não morrer, irmãos. Eram esses os dias de
Jeremias. Jerusalém cercada, as pessoas estavam morrendo. Aí Deus diz, olha, eu vou enviar Hananel, o teu primo, filho do teu tio Salum. Eu vou enviar e ele vai te oferecer comprar o campo de Anatote, no terreno de Benjamim, lá na área de Benjamim. Eu vou te enviar, Hananel, e você vai comprar, porque eu tenho uma palavra profética a se cumprir e depende de você comprar. Pegue suas reservas, pegue seu pouco dinheiro, compre esse terreno, porque eu, Senhor, estou mandando. Deus fala isso para Jeremias. Só que logo em seguida, Deus manda Hananel ir até ele. Hananel chega lá e diz exatamente isso. Hananel chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui oferecer a você, comprar o terreno de propriedade da nossa família, porque você tem o direito de resgate, você tem a preferência. Então eu vim oferecer a você. E aí Jeremias diz, eu reconheço que foi Deus que te mandou, porque Deus já tinha me avisado antes. Então eles combinam o valor. Ele paga 17 ciclos de prata. Pesa aquela prata diante das pessoas da cidade. Mas aí vem a parte profética. Deus manda comprar, mas Deus manda que ele faça uma escritura pública. Deus manda que ele procure um escrivão da cidade, faça uma escritura diante de todos, e que essa escritura ela seja celebrada diante de todos e depois colocada num vaso de barro para ficar guardada e conservada por muitos anos. Queridos, eu quero que você acompanhe comigo essa parte da escritura, versículos 14 e 15, tá bom? Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma essa escritura de compra, tanto a selada como a que está aberta. Mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Dias aqui para Deus, mas na verdade está falando de muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Meu Deus, está aqui a palavra profética. Sabe? Num tempo em que aquilo não valia quase nada. Num tempo em que as pessoas fugiam de Jerusalém. Num tempo em que a morte estava decretada. Num tempo em que as casas tinham perdido seu valor, os terrenos, as vinhas, tudo. Deus diz, compra, sela, coloca no vaso de barro e guarda. Porque depois de muitos anos, eu trarei o meu povo de volta. E essa terra vai voltar a ter valor. Depois de muitos anos, eu trarei meu povo de volta. E eles comprarão casas, comprarão vinhas, comprarão terrenos, propriedades. Porque eu, o Senhor, estou determinando. Porque o meu juízo, o meu conserto não será para sempre. Eu farei passar o prumo na minha nação porque eu os amo. Eu disciplinarei porque eu os amo. Mas depois de gerar neles um arrependimento verdadeiro, depois de gerar neles um conserto, depois de gerar neles um afastamento da idolatria, da prostituição espiritual que eles estavam praticando, eu, Senhor, os trarei de volta de todas as nações, os reunirei de volta e farei desse lugar um lugar de prosperidade. Irmão, era esse o significado da ordem de Deus em comprar num tempo de guerra o terreno de Anatote. Deus estava dizendo, o tempo é tempo de guerra, mas eu trarei lá na frente um tempo de paz e de prosperidade. Preste atenção na reação de Jeremias. Quando Jeremias vai comprar o terreno, ele compra porque ele é profeta e Deus está mandando, ele obedece. Mas a Bíblia diz, na minha palavra aqui, ó, Jeremias 32, 16 e diante, o título é Jeremias pede esclarecimento para Deus. Jeremias chega para Deus, Deus, será que eu estou ficando doido? Nada está valendo nada aqui. O Senhor vai me manda comprar um terreno. Ainda me manda escriturar. O que o Senhor está querendo falar comigo? Irmão, tem hora que Deus vai te pedir alguma coisa que talvez a sua mente humana não vai alcançar. Tem hora que Deus vai te pedir alguma coisa que talvez você não vai compreender. Sabe, tem coisas que a gente lê na palavra de Deus e vai dizer, meu Deus do céu, como é que foi isso aqui? Sabe, você imagina o que é chegar e dizer para um líder de uma nação, olha, rodeia essa grande cidade, sem guerrear, só ora e adora. Todo dia, uma vez, você dá uma volta, é coisa de louco, irmão. Estou falando de Josué rodeando Jericó. Depois, no 7º dia, você vai rodear 7 vezes com o meu povo. E na hora H, eu vou mandar você tocar trombeta. E quando tocar as trombetas e o povo fizer um alarido,
as muralhas vão cair, porque eu sou Deus. Sabe, queridos? Olha só a indagação de Jeremias, verso 25. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos da Babilônia, dos caldeus. Ele está dizendo, Deus, a cidade agora está nas mãos, a gente não tem mais jeito, não tem escapatória. O Senhor trouxe esse exército grande lá, o Senhor permitiu eles virem, o Senhor disse que eles vão dominar. E como é que o Senhor me manda comprar esse terreno? Aí Deus diz, ei, lembra que eu te falei? Coloca num vaso de barro, escreve porque será para muitos anos e depois eu trarei de volta ao meu povo. E tudo isso aqui vai ter valor porque eu farei prosperar. Aí Deus vai e cita o verso 27, meu Senhor. Olha só, então veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Queridos, eu quero destacar duas verdades aqui. Primeiro, Deus é Senhor de toda a humanidade. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus é o Senhor do universo. E mesmo sendo o Senhor do universo, Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Eu quero trazer à existência quem Ele é na sua vida. Jeremias sabia quem era Deus. E Deus, que era o Senhor do universo, de toda a humanidade, era o Deus de Jeremias. Ele é o teu Deus. Você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida? Você reconhece a soberania de Deus sobre os teus desígnios, sobre a tua caminhada? Deus nos incumbe de dizer nessa manhã, no dia de hoje, eu sou o teu Deus. E sou o Deus de toda a humanidade. Toma posse disso, meu irmãozão. A segunda coisa que a gente tem que extrair desse texto é quando Deus mesmo pergunta, olha só, há alguma coisa difícil demais para mim? Amado, não há impossível para Deus. Eu só conheço o impossível quando eu estou apenas pela minha humanidade. Pela minha humanidade tem coisas que eu não posso comprar, tem coração que eu não posso, sabe, fazer abrir. Pela minha humanidade tem lugares que eu não posso ir. Pela minha humanidade tem problemas que eu não consigo resolver. Mas se Deus estiver comigo, se Deus for a meu favor, se eu atrair a atenção, a ajuda dos céus, haverá impossível para mim? Haverá impossível naquilo que for promessa de Deus para a minha vida ou para a tua vida? Por isso a palavra de hoje é crendo no impossível. Irmão, presta atenção, talvez aqueles 17 ciclos de prata fosse o finalzinho da reserva naquele dia, naqueles dias em Jerusalém. A história mostra que todo o dinheiro desapareceu logo, porque ao acabar a comida, no finalzinho as pessoas compravam um pão por uma fortuna para poder comer. As pessoas compravam um punhadinho de trigo por uma outra fortuna para comer. Pois bem, Jeremias estava pegando o finalzinho das suas reservas e fazendo coisa de louco. Porque Deus mandou ele comprar o terreno, ele foi lá e comprou. Humanamente ele estava fazendo algo irracional, mas ele decidiu crer no impossível. Ele era um homem de Deus e estava agindo como tal. Você já decidiu crer nas promessas de Deus? Você já decidiu crer quando essas promessas parecem impossíveis? Você já decidiu crer quando os olhos humanos não conseguem enxergar nada? E deixa eu te contar uma coisa, aquilo que Deus estava prometendo nem seria mais para a geração de Jeremias. Porque para o próprio Jeremias, Deus revela várias vezes no livro dele que o cativeiro duraria, 70 anos. São 7 não, tem um zerinho aqui, 70 anos. Mas Deus havia falado com Jeremias que após 70 anos reunirei o meu povo, trarei da Babilônia, trarei de outros lugares das nações e cuidarei do meu povo e darei para eles a prosperidade. Deus está dizendo, tem alguma coisa difícil para mim? Deus está dizendo para você hoje, existe alguma coisa difícil para mim na tua vida, minha filha? Existe alguma coisa difícil para mim na tua vida, meu filho? Eu que sustento o universo, diz o próprio Deus. Eu sou o soberano da história. Jeremias creu na palavra que Deus havia liberado. Isso lhe foi imputado por justiça. Você crê? Então eu quero terminar essa manhã com outro texto agora lá no Novo Testamento.
Lucas 1, 37. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Tá bom? Sabe? O anjo vai até Maria para dizer que ela estaria grávida. E ela diz: como? Eu não estive em contato com homem nenhum. Jamais o meu corpo teve contato com outro homem. E aí o anjo diz assim, eu vou ler, tá? 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E não há impossível para Deus. A única coisa que eu preciso fazer é crer. Não há impossível para Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer. Creia no impossível. Crer no possível é fácil. Crer naquilo que você faz uma coisinha aqui, já aconteceu. Crer naquilo que você faz uma visita ali, já deu certo. Crer naquilo que você junta 3, 4, 5, arruma um trocado, um dinheiro e forma aquilo uma realidade, é fácil demais. Mas crer que aquela propriedade ia ter valor quando o tempo era de guerra e estava tudo terminado, era impossível aos olhos humanos. Crer que aquela pessoa que você já vem pregando a palavra há tantos anos e ela tem virado as costas para Deus e para a mensagem que você entrega, ela ainda vai ser alguém poderosamente usado nas mãos de Deus, parece ser impossível. Mas a palavra vem dizer, haverá impossível em todas as minhas promessas, diz o Senhor. Um dia eu decidi crer nesse Deus das coisas impossíveis. E a minha atitude tem sido buscar atrair a atenção dos céus. Ao invés de chegar diante de Deus e dizer, Deus, já passou tanto tempo e nada aconteceu. Talvez a gente precise começar a adorar. Talvez a gente precise começar a glorificar. Talvez a gente precise declarar palavras de quem diz, eu confio em Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor, para me curar. Eu dependo de Ti para me ensinar. Eu dependo de Ti para me ativar. Eu dependo de Ti para viver o centro da Tua vontade e nunca me afastar do Teu querer. Que você verdadeiramente possa crer, ainda que aos olhos humanos seja impossível. Porque a palavra dessa manhã, ela diz com toda a ênfase do próprio Deus. Haverá impossível em todas as minhas promessas. Lembre de como a gente começou o nosso culto matinal. Romanos 8:31. Romanos 8:31 foi assim que a gente começou. Olha só, literalmente, como é que está aqui? Ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse mesmo texto, lá no versículo de número 37, que ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Decida crer. Coloque a sua fé em ação. E a fé em ação tem um nome, ó, obediência. A gente age em fé quando obedece a Deus. Amém? Que Deus complete essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar a aplicação da palavra, queridos? Pai santo e bendito, é diante da tua presença com santo temor que nós queremos te pedir, ó Deus, nos faz crer. Ainda que os nossos olhos não possam contemplar. Ainda, Senhor, que as circunstâncias pareçam completamente desfavoráveis, adversas, contrárias. Ainda que tempestades se levantem. Que a gente entenda e declare em fé que nunca há impossível para Deus. Que todas as promessas que Ele fez, Ele trará à existência. Senhor, nós queremos te pedir, nos ensina a adorar quando o céu está de bronze. Nos ensina, Senhor, a correr para Ti, ó Deus, quando todos virarem as costas, ó Pai. Nos faz eternamente dependente de Ti. Porque hoje, o Senhor me ensina através dessa palavra que eu preciso crer, ainda que aos olhos humanos seja totalmente impossível. Sempre será possível para Ti. Assim eu creio e declaro na minha vida, na minha família, na vida e na família dos meus irmãos e irmãs, na vida e família desse ministério chamado Betânia, e de todo aquele que recebeu essa porção dessa palavra,
que ele possa junto comigo dizer, eu decido crer no meu Deus, no tamanho do meu Deus, e saber que para ele tudo é possível, em nome de Jesus. Amém, amém.